Bom dia, queridos amigos. Hoje, 8 de novembro, leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Estamos na 31ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nós temos aí nesse texto que Jesus exige entrega total de quem quer segui-lo. E seguir a Jesus é abandonar a todas as condições de seguranças. A nossa família, a nossa própria vida, o nosso estilo de vida, que nos ensina a guardar os bens, a cuidar dos bens, a administrar os bens, que, portanto, meus queridos irmãos, gera injustiça. Então, Jesus pede que aquele discípulo que quer segui-lo, antes de tudo, deve abrir mão, mas também passar por todo tipo de consequências, chegar ao limite da sua própria vida, até a morte. E isso quer dizer que, por causa da justiça, nós alcançaremos a vida eterna. Então Jesus, meus amigos, diz a condição de nós temos que fazer, a escolha que nós temos que fazer. Não é fácil, com certeza, desapegar. Causa muita dor e sofrimento e a gente não quer que isso aconteça, não é? Mas ele recomenda, nessas duas parábolas, a condição de ser seu discípulo. Não há outra condição. E nós devemos pensar bem, refletir bem sobre essa escolha, medir, porque não tem volta. Quem segue Jesus, queridos irmãos, sabe disso, não tem volta. Então, façamos bem essa escolha, para que nós possamos não nos arrepender disso por causa da vida. É aquele que segue Jesus fielmente, ouve o pobre, atende o necessitado, atende aquele que mais precisa, porque tem desapego. Se tem desapego, essa é a condição de ser pobre. E é aí que Jesus gosta, Jesus ama o pobre. Jesus se coloca na condição de pobre. Então possamos hoje assumir essa condição de pobreza para ser dignos do reino de Deus. E ó, queridos irmãos, eu vou colocar uma coisa importante que está no nosso catecismo, no parágrafo 544. Eu creio que vai nos ajudar, e a nossa Santa Igreja nos ensina que a pobreza é a chave para o reino de Deus. Isso se revela àquele que é simples e humilde. Não adianta ser sábio nem ter poder. E lá diz: o reino pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aos que acolheram com coração humilde. Jesus é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Aos pequenos, o Pai se dignou revelar o que permanece escondido
aos sábios, aos entendidos, aos poderosos. Jesus compartilha a vida dos pobres, desde a manjedoura até a cruz. Olha aí, conhece a fome, a sede e a indigência. Mais ainda, identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles, né, a condição para se entrar no reino de Deus. Então essa é a condição. Hoje, queridos irmãos, somos convidados por Jesus a fazer uma escolha, a refletir bem, né, porque vamos assumir a vida na condição humilde, na condição da pobreza, sem apego. Então Jesus não está dizendo que a gente não deve ter apego, mas moderado, né? O que na justa medida, além não pertence a nós, pertence ao reino. Então devemos partilhar e compartilhar aquele que mais precisa. Que essa palavra alimente o coração de vocês, para que nós possamos, e vocês, serem felizes e viver o reino de Deus desde já. Tenham todos uma boa quarta-feira, na graça de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.